Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta segunda-feira, 25 de julho. A gente começa essa edição falando da agenda agitada que a gente vai ter nessa semana. Entre terça e quarta, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos se reúne para definir os próximos passos da taxa de juros para tentar conter a inflação recorde no país. O mercado precifica um aumento de 75 pontos base. Mais de 80% dos analistas acreditam que o Fed vá mesmo por esse caminho. As especulações por um aperto mais forte foram esvaziadas depois de dados mais fracos da atividade americana, principalmente o PMI da última semana, que veio abaixo das expectativas, em nível contracionista. Outro ponto é a expectativa de que o Fed não vai se comprometer com o tamanho dos próximos ajustes. Mas economistas acreditam que o ritmo dos aumentos dos juros nos Estados Unidos pode desacelerar o risco de recessão. No fim de semana, a secretária do Tesouro Janet Yellen reconheceu que a economia americana está sim num processo de desaceleração, mas afirmou que o quadro atual não pode ser considerado recessivo. Isso porque o mercado de trabalho segue num ritmo bastante forte, além dos dados positivos no consumo, produção industrial e também no crédito para as famílias. Já o presidente Joe Biden alertou nas redes sociais que 21 dos 50 estados americanos têm taxa de desemprego de 3% ou até mesmo menos. Isso, segundo ele, pela primeira vez na história do país. Aqui no Brasil, o foco é no IPCA 15, agora de julho. A inflação medida até agora, o meio do mês, sai amanhã. A expectativa é que o número já comece a refletir o impacto da redução do ICMS sobre o preço dos combustíveis, além da recente queda no preço da gasolina. A mediana do IPCA projetada pelo mercado é de 0,16%, uma desaceleração bastante forte na comparação com 0,69% registrados aí na leitura do mês anterior. E aí no Boletim Focus, divulgado agora há pouco, a perspectiva de inflação para esse ano agora, de 2022, ficou em 7,3%. Na semana passada, estava em 7,54%. Deixa eu trazer os números do Focus aqui. O IPCA está 7,30 agora, 7,54 na leitura da semana anterior. O PIB cresceu 1,93%, na última leitura estava 1,75%. A Selic se manteve estável em 13,75%. E o câmbio, o dólar, a projeção agora para 2020 é que ele feche o ano aí em 5,20%. Na semana passada estava R$ 5,13. Agora, para 2023, o IPCA subiu de 5,20 para 5,30. O PIB deu uma leve queda de 0,5% de crescimento para 0,49%. O câmbio permanece em 5,20 e a Selic permanece aí em 10,75%. Esses os dados do Boletim Focus do Banco Central, que foi divulgado agora há pouco. Vamos falar de política, porque na convenção que oficializou Jair Bolsonaro como candidato a presidente pelo PL, ele disse que nesse mês a gente já vai sentir esses impactos da deflação. Isso por causa da redução do preço dos combustíveis, na queda do ICMS. Bolsonaro também falou que o Auxílio Brasil deve permanecer em R$ 600 no ano que vem. Lembrando que na PEC dos benefícios, aprovada recentemente, o valor seria depositado aos beneficiários apenas até dezembro desse ano. Vamos ouvir então o presidente Jair Bolsonaro falando sobre o Auxílio Brasil. E conversei essa semana com o Paulo Guedes. Esse valor será mantido a partir do ano que vem. Com a inflação prejudicando a todos, em especial o preço dos combustíveis, tivemos a presença marcante do presidente da Câmara, aqui presente, meu amigo de longa data, Arthur Lira. Ele é o dono da pauta na Câmara dos Deputados.
nada é colocado em votação se não for por decisão dele. Botou para votar proposta de emenda à Constituição, projeto de lei, botando um freio na sanha de impostos no Brasil. Zeramos impostos federais de gás de cozinha desde o ano passado, de diesel há 4 meses, e foi colocado um teto do ICMS, que é o imposto estadual, não apenas para combustível, mas para energia elétrica, para as comunicações e para o transporte. Tenho certeza, teremos deflação no corrente mês. A promessa de manter o Auxílio Brasil em R$ 600 no ano que vem também foi feita pelo ex-presidente Lula. Economistas calculam que o impacto do benefício seria de mais de 50 bilhões de reais e isso reduziria bastante o espaço para despesas discricionárias. São aquelas ligadas a serviços públicos e que o governo pode decidir como e quanto gastar. É o caso de determinados programas sociais, obras de infraestrutura, programas de incentivo e outras questões relacionadas. Outro ponto importante é que a extensão do auxílio não está sendo discutida na lei orçamentária, que determina os gastos do ano que vem, e essa lei orçamentária deve ser encaminhada ao Congresso até agosto, ou seja, até o próximo mês. O governo anunciou um corte de 6,7 bilhões de reais no orçamento desse ano. É o terceiro corte feito no orçamento de 2022 para cumprir o teto de gastos. O governo alegou que o bloqueio é necessário por causa dos gastos adicionais com pagamentos do piso de agentes comunitários de saúde e também para cobrir as perdas do setor de cultura com a pandemia. O governo não informou onde vão ser feitos esses gastos, esses cortes, e nem se o bloqueio atinge somente os ministérios ou também aquelas emendas do relator, que são recursos encaminhados e destinados pelos parlamentares. O detalhamento desses cortes deve ser feito ainda hoje pelo Ministério da Economia. Vamos para os destaques internacionais. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, reafirmou que o país vai honrar os contratos de exportação de grãos em meio a todo esse cenário incerto para o setor de commodities agrícolas. O representante russo se pronunciou ao lado do ministro das Relações Exteriores do Egito, depois de os dois se reunirem nesse domingo durante a viagem do chanceler ao país. Na última sexta-feira, a Rússia e a Ucrânia assinaram um acordo mediado pela Turquia e também pela ONU para permitir a exportação de grãos e fertilizantes da Ucrânia pelo Mar Negro. Estima-se que mais de 20 milhões de toneladas de grãos que estavam retidas sejam liberadas. Só que, menos de 24 horas depois dessa assinatura, a Rússia atacou a cidade portuária de Odessa, na Ucrânia. As imagens mostram o momento exato em que um míssil atinge o local. As autoridades ucranianas afirmam que os embarques de grãos para exportação podem ser prejudicados se ocorrerem novos ataques de mísseis russos na região. Moscou, por sua vez, insistiu que o ataque aéreo atingiu apenas alvos militares. E aí a gente está vendo as imagens aí do exato momento em que mísseis da Rússia atingem localidades ali perto de Odessa, perto do porto da cidade, e a Ucrânia dizendo que isso pode comprometer a exportação de grãos e fertilizantes, principalmente pelo fato de que é por esse porto que são escoados muitos dos grãos. Enfim, a gente fica de olho ainda nessa toda essa repercussão, inclusive se a Rússia vai fazer novos ataques, se a Rússia vai fazer novos bombardeios sobre essa região que agora está sob o olhar do mundo por conta desse acordo entre Rússia e Ucrânia para a exportação de grãos. Falando em Rússia, o Banco Central do país estima uma queda de 4 a 6% no PIB da Rússia nesse ano. A redução é menos intensa do que a queda prevista em abril, que era de 8 até 10%. Nesse momento, eles estavam sendo calculados aí os impactos ainda das sanções ocidentais por causa da guerra na Ucrânia. Essa melhora relativa se deve a uma contração mais moderada
nas exportações do país. Para o ano que vem, a expectativa é de queda de 1 até 4% do PIB, mas com o quarto trimestre mais positivo, com uma alta em relação ao mesmo período desse ano de 2022. A gente lembra que na semana passada o Banco Central da Rússia reduziu a taxa de juros para 8% e veio a inflação nesse ano entre 12% e 15%. Os Estados Unidos estão vendo a China mais perigosa. Segundo o chefe do Estado-Maior americano, militares chineses têm se tornado significativamente mais agressivos. Isso porque um número de interceptações de aeronaves e navios chineses na região do Pacífico pelos Estados Unidos e aliados aumentou muito nos últimos 5 anos e que a mensagem é clara de que uma agressividade maior. A autoridade americana informou que houve interceptações chinesas por parte de Japão, Canadá, Austrália, Filipinas e também do Vietnã. E que todos esses países viram um aumento estatisticamente significativo nas interceptações de aeronaves chinesas. Você está vendo aqui o Morning News, está acompanhando a gente, está na sua audiência, direto no nosso canal no YouTube, no portal bmcnews.com.br e também, claro, no Profit da Nelogica. Então, para ter acesso a todos os nossos conteúdos, a íntegra dos programas e também os podcasts com os melhores especialistas do mercado, vai no YouTube e se inscreve aqui no nosso canal. Também não se esquece de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Vai no YouTube e procura BMC News e aí você já pode se inscrever aqui no nosso canal. Mais de 343 mil inscritos até esse momento e a gente querendo sempre expandir os nossos inscritos, expandir a nossa mensagem, expandir a nossa audiência para que você fique sempre muito bem informado com tudo que acontece no Brasil e no mundo, na economia, na política, no mercado financeiro, sempre com os melhores especialistas para você ficar muito bem informado. Então vai lá, se inscreve no nosso canal e fica muito bem informado. 8 horas e 48 minutos, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com Flávio Bastos, professor de Direito Constitucional e Eleitoral da UPM, sobre todo o cenário político da atualidade. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você quer saber mais sobre economia e investimentos para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho? Eu te apresento o MBA do Terraço. Diga adeus para aquela velha distância entre conhecimento acadêmico e aplicação na realidade, com um curso didático, sem economês e direto ao ponto. E tudo isso contando com o apoio de um time de profissionais especializados em economia, política e investimentos. Fala galera, como vocês estão? Quero te dar boas-vindas no nosso MBA aqui do Terraço Econômico. Vamos nessa? Para saber mais é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. A economia digital está mais próxima do que você imagina. O aumento da conectividade, tecnologia, blockchain e moedas digitais vieram para ficar. Por isso, investimentos nestes setores não param de crescer. Afinal, o que são criptomoedas? Como investir e quais os riscos e oportunidades que elas apresentam?
As suas respostas estão no BMC Day, Criptogames e Blockchain. No dia 2 de agosto, aprenda como surfar nos movimentos do mercado com quem investe na prática todos os dias. Um evento ao vivo e gratuito para investidores iniciantes ou profissionais que queiram saber mais como surfar nas oportunidades do universo digital. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse bmcnews.com.br/bmc-day. 8 horas 51 minutos, estamos de volta aqui no Morning News. A pesquisa FSB-BTG foi divulgada agora há pouco, trazendo Lula com 44% das intenções de voto e Bolsonaro com 31%. Terceiro lugar aparece Ciro Gomes com 9%, seguido por Simone Tebet com 4% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, divulgada 2 semanas atrás, Lula tinha 41% e Bolsonaro 32%. A vantagem do ex-presidente, então, passou de 9 para 13 pontos percentuais. No segundo turno, Lula venceria por 54 a 36. Há 2 semanas, a vantagem era de 53 a 37. A pesquisa foi realizada com 2.000 eleitores, ouvidos entre os dias 22 e 24 agora de julho, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos falar então agora com Flávio Bastos, professor de Direito Constitucional e Eleitoral da UPM. Flávio, seja muito bem-vindo aqui ao Morning News. Prazer falar contigo nesta manhã. Muito bom dia. Bom dia, é uma alegria para mim. Muito obrigado pelo convite, à BMC e a todos os seus telespectadores. Professor, o presidente Jair Bolsonaro convocou apoiadores a irem às ruas no próximo dia 7 de setembro. Ele falou que seria a última vez. O discurso que foi apresentado à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre, abre aspas, surdos de capa preta que precisam ouvir o povo, fecha aspas. Claramente aí fazendo uma referência ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros do STF. Queria saber como que você avalia essa nova manifestação do presidente Jair Bolsonaro a respeito do Supremo Tribunal Federal. Você vê a possibilidade de uma escalada de tensão institucional, como a gente viu no próprio ano passado, principalmente agora, estamos a poucas semanas aí da eleição de outubro. Como que você avalia todo esse cenário, professor? Olha, mais uma vez, bom dia. Esta é uma atitude, na verdade, que já vem sendo escalada há algum tempo, né? Eu lembro aqui, por exemplo, que estamos próximos a completar um ano do último 7 de setembro, que foi muito significativo nesse sentido. Quanto mais nós nos aproximamos das eleições, é evidente que, a considerar o histórico do presidente da República em relação ao seu relacionamento com os demais poderes, especialmente o Supremo Tribunal Federal, nós devemos esperar mais ainda esse tipo de afirmação, de declaração. Muito embora ela não tenha qualquer efeito sobre o eleitorado mais moderado, aquele que precisa ser conquistado, não é? Na campanha pelo presidente. Me parece que é um discurso muito mais voltado para aquele seu público cativo, né? Vamos assim chamar, de eleitores, e que não tem mesmo qualquer efeito, porque o eleitor mais moderado, ele não deseja esses discursos mais radicalizados. Do ponto de vista jurídico, institucional, o Supremo Tribunal Federal, ainda que se possa ter alguma crítica em relação a decisões, e para isso há caminhos processuais a serem seguidos, vem fazendo a sua parte, vem trabalhando no sentido de defesa da Constituição. É muito difícil um ministro do Supremo ter qualquer influência sobre o resultado eleitoral das urnas. As decisões do Supremo não têm eficácia para mudar a decisão de um voto. Não tem. Então, me parece que é muito mais um discurso voltado para o seu público cativo, né? Agora, podemos esperar mais tensões? Eu não tenho dúvida. Até porque, vamos lembrar também, o Supremo Tribunal Federal, como instância maior do Poder Judiciário, é provocado. Ele não age de ofício.
Notem agora mesmo, com essas medidas tomadas pelos partidos de oposição em relação à reunião com os embaixadores, não foi o Supremo que oficiosamente tomou a atitude, a decisão. Ele foi provocado, né, como determina a Constituição. Uhum. Ô professor, o senhor comentou sobre essa provocação, né, que o STF ele é provocado, mas a gente ouve muitas críticas, tanto do presidente quanto de apoiadores e pessoas ligadas a ele, que o STF estaria com algum tipo de ativismo, né, contra o presidente ou contra o grupo político composto ali pelo presidente, fazendo movimentações a respeito de apoiadores nas redes sociais, retirando postagens, retirando canais. Enfim, como que o senhor avalia essas acusações até de ativismo, né? O presidente fala que quem legisla, quem faz as leis é o executivo e o legislativo e que o STF deveria cumprir o seu papel de jogar nas 4 linhas da Constituição, mas segundo ele, isso estaria passando algum tipo de limite. O senhor avalia que isso existe mesmo? O senhor vê algum tipo de ativismo, algum tipo até de desrespeito à Constituição ou desrespeito às legalidades ali por parte, não da instituição como um todo, mas por uma parte ou outra ali dos ministros? A gente sabe até que o presidente cita nominalmente alguns dos ministros, mas o senhor vê algum tipo de exagero por parte de um ministro ou de outro, professor? Não vejo. Não vejo. O ativismo judicial é um fenômeno que existe. E ele já vem há muito tempo, muito antes, inclusive, do governo Bolsonaro, ele já vem sendo trabalhado, pesquisado e debatido. Nós temos alguns casos em que o ativismo se revelou. Eu posso dar um exemplo, quando anos atrás houve um questionamento para o Tribunal Superior Eleitoral sobre a barreira partidária. E aí o Supremo, o TSE, ao responder à consulta, foi além do que havia sido questionado. Isso é um caso típico de ativismo. O que ocorre hoje são decisões, especialmente no que tange a questão desses, entre aspas, influenciadores, que têm os seus canais bloqueados, porque eles violam direitos de terceiros, em tese, não estou falando de nenhum caso em particular, mas violam direitos de terceiros quando partem para as ameaças, para as ofensas. Então, é a tal discussão da liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Nenhum direito fundamental é absoluto. Isso é lição básica nas faculdades de direito. Quando eu exerço o meu direito à liberdade de pensamento, eu devo exercê-lo com responsabilidade. Eu não posso, por exemplo, atacar algum profissional da mídia, algum político, algum empresário ou qualquer líder comunitário pessoalmente ameaçá-lo. Nisto, a liberdade de expressão começa a sofrer uma distorção e violar a honra subjetiva ou a segurança pessoal de outra pessoa. E, neste momento, o direito à liberdade de pensamento, ele sofre uma restrição. Nada mais do que o pensamento aplicado pelo Supremo Tribunal Federal nesses casos. Por exemplo, com ameaças pessoais a ministros do Supremo ou a qualquer outra autoridade. Isso não pode acontecer. Quanto a um ponto muito interessante da sua pergunta, de que só o executivo e o legislativo faz a lei, esta é uma afirmação política ou que demonstra falta de conhecimento do funcionamento das instituições. O Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário brasileiro, assim como em outros países, possui decisões que a gente chama de repercussão geral, decisões que valem para o país todo. E isso não deixa de ser uma influência do sistema saxônico no qual os juízes fazem as leis. E nós temos isso previsto na nossa Constituição. Mas não significa que o Supremo vem substituindo o Poder Legislativo. E vou dar até o exemplo aqui. Nós temos um caso que já está há 5 anos no Supremo Tribunal Federal, em que se pede a legalização do aborto, e que o Supremo não decide. E por quê?
porque o Supremo entende que é o Poder Legislativo que deve tratar de assuntos como esse, por exemplo. Então, só para deixar mais uma situação clara de que o Supremo, ao meu ver, tem jogado, sim, dentro das linhas da Constituição. Tá ótimo. Ô, professor, e só mais um passo nessa conversa que a gente está tendo sobre o STF, algumas das críticas, né, que são feitas aos ministros, elas são principalmente ao fato de manifestações fora dos autos, né? Onde os ministros dão entrevistas, onde os ministros se posicionam muitas vezes ali sobre alguns processos, ou de repente até sobre cenários, né? Principalmente a gente está em época eleitoral agora, onde há algum tipo de manifestação, não necessariamente sobre lado A ou lado B, mas algum tipo de posicionamento. E muitos falam sobre uma determinada isenção, ou pelo menos uma retirada de cena ali dos ministros, para não trazer nenhum tipo de implicação ou complicação para a instituição, não para o ministro especificamente. Como que o senhor vê essa situação, né, de ministros indo à imprensa, falando, conversando, expondo opiniões? Isso é ok na sua opinião, na sua visão? Ou os ministros deveriam, né, ter uma reserva um pouco maior, até mesmo para manter as instituições ali isentas? Vamos lá. Neste caso, eu concordo com a crítica. Me parece, o Poder Judiciário, ele é uma instituição que em qualquer país democrático tem que prezar pela sua imparcialidade. E muitas vezes a entrevista, a opinião sobre temas polêmicos ou temas que estão na pauta efervescendo, né, como, por exemplo, as nossas eleições, os extremismos que nós temos verificado, os ataques à democracia, são temas que chegarão à mesa daquele magistrado, seja um juiz de primeiro grau, numa cidade do interior, seja um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ao meu ver, e aqui é quase uma opinião de cunho pessoal, os magistrados devem se manter sempre o mais discreto possíveis e evitar dar entrevistas sobre temas e que muitas vezes já revelam de antemão qual será a posição daquele magistrado, né? Uhum. Então, o juiz, o julgador, ele deve trabalhar com a Constituição na mão e com as leis, e não com qualquer outro fator, seja midiático, religioso, ódio, intolerância, não. Os magistrados devem prezar pela sua discrição, ao meu ver, e de modo a preservar a imparcialidade, não sua apenas, como você bem mesmo falou, porque eles são uma extensão de um poder, não é a pessoa física que está julgando, é o poder judiciário que está dando a sua decisão, aplicando a lei, interpretando a lei. Então eu concordo que no Brasil nós temos tido uma espetacularização de tudo, inclusive das questões judiciais em alguns momentos, não é? Eu concordo e acho que a crítica de forma construtiva é bem feita. Maravilha. Professor, o senhor comentou... Se você me permite só um acréscimo... Claro, fica à vontade. Na Alemanha, a Corte Constitucional da Alemanha sequer fica em Berlim, para evitar exatamente, um dos seus objetivos, evitar esta contaminação pelo ambiente político. Tá ótimo. Professor, o senhor citou especificamente, né, na primeira resposta, a questão das críticas, né, ou algum tipo de questionamento que o presidente Jair Bolsonaro faz em relação às urnas eletrônicas e até mesmo a questão da convocação dos embaixadores, né? Isso causou também repercussão entre procuradores, políticos, outras categorias ali que pediram investigação do presidente pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O que está embasando esses pedidos? Existe alguma chance desses pedidos irem para frente nesse cenário eleitoral que a gente está passando? Existe algum tipo de situação que possa ter algum tipo de reflexo ou impacto no presidente nesse momento? Ou é uma questão, justamente pelo fato eleitoral, uma questão mais eleitoreira de alguns partidos que querem fazer algum tipo de questionamento e provocação ao PGR, Augusto Aras?
Olha, veja que nós estamos falando neste cenário em questões jurídicas, só que não são apenas jurídicas, são também políticas. Do ponto de vista jurídico, nós já tivemos dezenas de situações que poderiam movimentar o Procurador-Geral da República e o próprio Poder Judiciário. Entretanto, quanto mais nós nos aproximamos das eleições, muito mais difícil fica que esses atores que têm uma responsabilidade jurídico, política, institucional no país venham tomar alguma decisão às vésperas das eleições. Se considerarmos o histórico do atual Procurador-Geral da República, parece-nos muito difícil que ele venha a tomar uma atitude. Foi, inclusive, o fator que movimentou os seus pares, né, os procuradores de justiça da República, de cada estado, ao assinar aquele pedido, aquela petição, para que medidas fossem tomadas. Exatamente o que é dito como uma inércia política, por razões políticas, do atual procurador. Eu vejo que é muito difícil que algo seja feito. É o caso também dos pedidos de impeachment parados na Câmara dos Deputados, porque dependem da decisão de Arthur Lira, que é um aliado evidente, declarado do presidente da República, e que não vai dar nenhum start, né? Não vai desencadear a análise desses pedidos de impeachment. Razões jurídicas para tanto nós temos. Inclusive, esta última reunião com os embaixadores é sem precedentes na história, né? Chamou muito a atenção. Mas não, vejo que nada vai ocorrer nesse sentido, e me parece que as eleições aqui irão decidir aí o futuro do presidente da República e do país como um todo. Uhum. Professor, ainda nessa esteira de judicialização, a PEC dos benefícios foi aprovada ali com uma parcela significativa de dinheiro fora do teto de gastos, e isso acabou sendo judicializado também. O Partido Novo entrou com uma representação, um pedido no Supremo Tribunal Federal para considerar essa medida eleitoreira, principalmente pelo fato de ter sido declarado ali o estado de emergência. Esse pedido acabou, alguns anteriores já tinham caído ali com o ministro André Mendonça, que rejeitou essa percepção de ser uma medida eleitoreira e, mais uma vez, caiu com ele. Eu queria saber sua visão, como que você avalia esses pontos, né? Aprovação de estado de emergência, também 40 bilhões fora do teto de gastos e a judicialização caindo com um ministro que já se posicionou ali contra uma representação, né, que já se manifestou que não acredita ser eleitoreira essa medida. Qual que é a sua percepção sobre isso, professor? Vejam, essa PEC, chamada PEC do Kamikaze, né, é o nome que se deu, lembrando os antigos pilotos japoneses da Segunda Guerra Mundial que se atiravam com seus aviões contra os navios americanos. Esta PEC, ao meu ver, e eu já externei essa minha opinião na imprensa, ela é flagrantemente inconstitucional, porque nós não temos um estado de emergência sob a análise constitucional real aqui no Brasil. Por quê? O estado de emergência requer uma situação superveniente, inesperada, com alto impacto, de modo que as instituições e os instrumentos comuns, usuais, corriqueiros, de salvamento, vamos assim dizer, do tecido social e da democracia não sejam mais suficientes. Não é o caso, porque o desemprego, a fome, a guerra da Ucrânia, a pandemia, são circunstâncias que já vêm transcorrendo ao longo do tempo. Então, foi um estado de emergência, sob o ponto de vista jurídico, fabricado. Então, esta PEC, ela é claramente inconstitucional, aliás, como quase 100% dos juristas entenderam. Agora, o fato dela ter sido aprovada se dá em razão do contexto político que influencia o jurídico, como eu disse aqui. Ora, qual é o partido de oposição que vai discordar de um auxílio
às pessoas que estão passando fome no Brasil, e não são poucas, né? Hoje mesmo, que é o Dia da Mulher negra e caribenha, pesquisas foram reveladas mostrando que entre 10 famílias com pessoas pretas e pardas, 7 estão em segurança alimentar. Então, numa situação dessa, qual é o partido de oposição que vai votar contra, né? À véspera da eleição, dando um argumento para os outros partidos da situação. Então, é evidente que o fator político levou à aprovação dessa PEC, mas ela é inconstitucional, até porque viola flagrantemente a lei das eleições, a 9.504, e a própria Constituição, que não permite decisões desse tipo a 3 meses das eleições. Quanto a ter chegado ao ministro André Mendonça, nós temos um sistema de distribuição no Poder Judiciário de processos, que deve ser observado e que, no mais das vezes, salvo escândalos que nós tivemos ao longo dos anos, pontuais, né, ele preza exatamente que não se escolha um ministro, né? Há um sorteio, e caiu com o ministro André Mendonça. Mas isso não impede que o caso seja levado ao plenário do Supremo também, a depender do curso do processo. Maravilha. Professor, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo e sua disponibilidade aqui com a BMC. Até uma próxima, uma ótima semana. Muito obrigado à BMC, parabéns pelo brilhante trabalho que vocês vêm desenvolvendo para esclarecer aí a população e a todos nós. Muito obrigado. Uma ótima semana. Muito obrigado, nós que agradecemos. Conversamos aqui com o professor Flávio Bastos, de Direito Constitucional e Eleitoral da UPM. E agora são 9h12. A gente sai da política, vai para o mercado financeiro. Bater um papo com o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, já está aqui conosco, como todas as manhãs, começando essa semana. Guga Almeida, muito bom dia para você, bem-vindo mais uma vez aqui, meu amigo. Essa semana promete, né? Tem uma agenda bastante importante, principalmente lá nos Estados Unidos, todo mundo de olho no Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano. Fed vem forte, vem fraco. O que pode mexer com o mercado nessa semana, essa perspectiva de elevação de taxa de juros lá nos Estados Unidos? Guga, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Pois é, temos aí decisão de juros por parte do Fed, diferente da outra decisão, que, querendo ou não, a gente iniciou a semana com uma expectativa de que teria alta de 0,5 e durante a semana se desenrola e vai para 0,75. Acredito que essa semana a gente começa com 0,75 e vamos ver. Quarta-feira é o dia. E além da decisão do Fed, nós temos aí a temporada de balanço, nós temos aí as Big Techs demonstrando seus balanços ao longo dessa semana. É uma semana mais agitada, né? Uma semana mais agitada lá fora, que é o cenário, o contexto que a gente está olhando. Também tem PIB lá fora, Felipe. Se apontar de alguma maneira queda no PIB, seria o segundo mês seguido, o que tecnicamente diria que os Estados Unidos estariam em recessão, mais cedo do que eu acho que os analistas estavam imaginando. Então vamos ver, uma semana interessante. Acho que Brasil, a gente começa aqui com um relatório Focus apontando IPCA, uma expectativa de 7,3. Então, há um mês atrás nós estávamos com expectativa de 8,27, agora estamos com expectativa de 7,3. Vem caindo. A gente que acompanha bastante toda semana, ter essa expectativa de queda na inflação é algo extremamente positivo já no contexto que nós estamos. E aí, a Selic, que estava nós já estamos aí há um bom tempo com a expectativa de 13,75, então na próxima reunião do cupom tenderia a ser a última elevação. Vamos ver, não está tudo definido. O mercado está em constante transformação, em constante movimento, mas algo também que me chama a atenção é a questão do PIB, que há um mês atrás nós estávamos com expectativa de alta de 1,5, agora já estamos com expectativa de alta de 1,93, mesmo com todo o contexto, todo o cenário. Então o Brasil, querendo ou não, se a gente for comparar com as outras economias, nós estamos, de certa forma, melhor.
né, nesse momento agora de curto prazo, pelo menos. Ô Guga, e aí o mercado, né? A gente sempre fala que o mercado acaba antecipando, o mercado acaba fazendo suas projeções e dando seus pitacos antes. No fim de semana a gente viu a Janet Yellen falando sobre essa questão da recessão, que a economia dos Estados Unidos, embora esteja desacelerando, não está perigando entrar em recessão. E aí toda a conjuntura, né, econômica, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, na China e em outros países, a gente começa a olhar que a semana está iniciando num movimento aí mais otimista em todos os mercados. A gente vê na Europa basicamente todos os mercados subindo, os futuros americanos em alta, o futuro aqui no Brasil em alta, o dólar caindo, enfim. Essa perspectiva de como você mesmo falou, né, do Fed já meio que está precificado ali o 0,75, não ser tão diferente ser diferente, aliás, do que aconteceu da última reunião, isso já traz, de repente, uma certa previsibilidade, já traz uma certa tranquilidade para os investidores poderem fazer seus negócios ao longo da semana, poderem começar a semana sem alguma notícia bombástica ou pelo menos nada que tape a visão daqui para frente, né? Isso pode estar explicando esses movimentos mais otimistas aí no comecinho da manhã dos mercados? Vamos lá, tanto que os investidores hoje, tá, eles tendem a planilhar tudo, tá? Então o dinheiro ele vai de um lugar para o outro, assim, dependendo do que se enxerga naquele momento, se tem mais retorno para um risco determinado, tá? Querendo ou não, Felipe, quando a gente olha para o comportamento da semana passada, né, nós tivemos aí um fechamento da semana, né, positivo, mas ainda não superando as máximas que a gente teve ali nas últimas 3 semanas. O mercado ele estava... Deixa eu compartilhar minha tela aqui para que possam enxergar melhor. Né? Acho que fica mais tranquilo. Tá? Nós estamos, de fato, aqui numa região, né, que, ao meu ver, aqui é uma região bem tensa, né, que é se manter aqui acima dos 93 mil pontos. O mercado, o Bovespa, ele precisa se manter acima dos 93 mil pontos. Fechamos semana passada com uma semana positiva, mas muito longe de voltar para os patamares que nós estávamos anteriormente. Tá? E a gente viu que os períodos de mais tensão, o mercado ele perdeu níveis de preço e foi trabalhar um nível de preço mais abaixo, bem mais abaixo. Tá? E está se mantendo nesses patamares. Então a gente precisa que o mercado ele melhore muito nesse momento que nós estamos agora, porque senão, né, continuando a ter notícias negativas, a tendência é ir buscar patamares cada vez mais baixos. Tá? Então, assim, eu não sinto que o investidor está confiante, eu não sinto que o investidor está querendo tomar risco, tá? Não sinto. Tá? Eu sinto que o investidor está assim, poxa, precisamos que mais tempo passe, precisamos que, querendo ou não, essa crise de abastecimento no mundo, ela seja superada. Ela ainda não foi superada. Tá? A gente precisa entender melhor sobre esse tema de inflação, tá? Que vem decorrente dessa questão de crise de abastecimento. Tá? Então a gente está com problema de oferta, a gente está com problema na cadeia de suprimento, e isso, querendo ou não, tem uma tensão no ar. Tá? Esse segundo semestre desse ano, de 2022, ele é bem decisivo. Só que é interessante, né? Todos os semestres passados também foram bem decisivos. Né? Mas parece que nos semestres passados a gente estava num processo ascendente, né? De bolsa subindo, se desenvolvendo, juros nos Estados Unidos ainda, né? Ali sem querer subir. Tá? Então a gente estava com outro contexto, a Europa também, agora a gente está num outro ambiente. Tá? Já se começou a elevação de juros. Esse final de semana eu conversava com alguns amigos investidores e falava assim, poxa, para mim o problema não é nessa decisão agora do Fed, não é essa reunião que é a problemática. Para mim é a partir da próxima. Tá? Pô, aqui vai subir 0,75, beleza, a gente vai para 2,25 a 2,50, legal. Só que a partir da próxima, como vai ser? Né? Então, para mim, conforme vai passando o tempo, a gente vai chegando em pontos decisivos para determinados pilares. Essa questão do juro nos Estados Unidos, para mim, a partir da próxima reunião do Fed, não essa dessa semana, mas na próxima,
é que a coisa vai ficar bem tensa. Mais ou menos eu fico olhando para quando nós estávamos aqui na metade do ano passado, né, lá em junho do ano passado, um ano atrás, quando nós atingimos o patamar dos 6%. Quando a gente estava no início do ano, né, a gente começa, né, que tem toda a elevação de juros, né, quando a gente está no início do ano, a gente imaginava que o final do ano a gente estaria com 5,5%, 6%. E a gente terminou no patamar que a gente terminou. Então, assim, eu sinto que a gente está chegando nesse ponto de mudança, né? E aí vai vir, de fato, a surpresa, aí vai vir, de fato, o susto por parte dos mercados. Tá? E aí a gente tem a chance de ter uma correção. Tá? Aproveitando, já que eu estou com o gráfico na tela, olhando para o dia de hoje, tá, Felipe? A minha janela de percepção é essa aqui. Para mim, o divisor de águas, olhando para o índice futuro, é a região dos 100.200 pontos, tá? 100.150, 100.200 pontos. Abaixo desse patamar de preço, eu acredito que a gente volta abaixo, né, lá para os 98.500, 98.100. Tá? Eu acredito que a gente tem espaço para voltar para esse patamar. E, continuando nessa inércia positiva, eu vejo aqui o 101.100, tá? 101 mil pontos, 101.100 pontos, tá? É onde eu acredito. Acima desse patamar de preço, teria que ter alguma coisa que estimulasse muito positivamente o mercado e a gente teria condições de buscar os 105 mil pontos, né? Eu acho que a gente entra aqui numa janela positiva maior, teria que entrar algum motivo maior para que isso acontecesse, né? Então eu vejo muito mais aqui uma condição do mercado, né, nessa região do 101.100, ter esticado, ter exagerado toda essa movimentação de alta aqui no curto prazo, para depois entrar num processo de correção diferente. Agora, nessa fotografia, neste momento, perdendo 100.150 pontos, volta para os 98.500, 98.100 e quem sabe 96.200. Tá? Me chama bastante atenção a intensidade que nós tivemos na correção, a intensidade que nós tivemos aqui na retomada. Tá? O mercado ele precisa acelerar até para tirar essa nhaca pessimista, tá? Vamos assim dizer, né? uma meleca pessimista que a gente tem aí nos mercados no curto prazo. Tá? Mas me parece ser um alívio, me parece ser um respiro, me parece ser uma condição aqui de momento. Tá? Eu ainda não consigo enxergar aqui os movimentos mega fortes, assim, com uma mega inversão, e imaginando que o mercado possa ir a 150 mil pontos, por exemplo. Tá? Que se nós tivermos um otimismo mesmo, teria que ser um otimismo que conseguisse ter força para levar, por exemplo, o nosso Ibovespa para 150 mil pontos, que seria uma alta em torno de 50%. Tá? É isso que eu consigo, que eu fico me perguntando. Né? Então, enquanto eu não tiver as cartas na mesa para acreditar nesse tipo de movimento, né, que está marcado, é onde eu enxergo, poxa, se as coisas melhorarem demais, para onde a gente veria nosso índice 150 mil pontos? Pô, o que poderia fazer com que a nossa bolsa fosse a 150 mil pontos? Então eu fico fazendo essas perguntas, até vale a provocação aí para os nossos telespectadores, porque quem consegue enxergar motivos que fariam com que a nossa bolsa pudesse ir a 150 mil pontos. A gente tem que pensar mesmo, esquadrinhar esses motivos, hein, Guga? Porque para chegar a 150 mil pontos, marca inédita, inclusive, precisa ter uma atração ali, precisa ter algum gatilho muito importante. Vou ficar pensando aqui e contar com a ajuda dos telespectadores aqui para saber o que poderia fazer a bolsa saltar nesses parâmetros aí, hein? Boa provocação. Ô Guga, tem uma outra questão aqui que eu queria falar contigo, porque se está nessa percepção um pouco mais otimista para a semana dos mercados, né? A gente está vendo ali os futuros subindo. Por outro lado, criptomoedas estão caindo bastante forte nesse comecinho de semana. A gente vê principalmente Bitcoin querendo perder ali os 22 mil dólares e num movimento ali que começou desde quando a Tesla diz que vendeu ali os seus bitcoins e teve um prejuízo contábil e toda essa questão do Fed no radar aí, os investidores dos criptoativos estão num cenário mais pessimista. Você consegue falar para a gente aí o que você tá vendo, ou se consegue ver no gráfico aí o que você avalia para o Bitcoin nesse cenário todo que a gente está passando?
Legal. O que eu vejo, tá, no gráfico, até vou compartilhar aqui com vocês, o que eu vejo agora no Bitcoin é o seguinte. Primeira coisa, tá, nós tínhamos uma correção mínima do mercado, que era voltar para a região dos 20 mil pontos, né, entre 20 e 18 mil pontos. $1.000, perdão. Tá. De certa forma, a gente chegou nesse patamar, tá, e o mercado ele tem aqui uma chance de ter um momento de alta. Tá, ele tem aqui uma janela para ter um movimento de alta novamente. Esse movimento de alta, tá, que eu consigo enxergar, é uma possibilidade de, quem sabe, chegar até $27 mil. Tá? O que acontece? Né? A informação que está disponível na nossa memória. Qual é a informação que está disponível na nossa memória? Os 60 mil, os 50 mil. Né? Então a gente tem uma sensação de que as coisas estão muito ruins. Tá? O que aconteceu aqui nesse período foi que a gente teve aqui uma possibilidade, onde o Bitcoin subiu e valorizou 24%. A gente teve aqui uma janela de valorização de 24%, que ao meu ver, assim, teria a chance de valorizar até, quem sabe, 40%, né, 45%. E estaria muito longe ainda das máximas históricas. Né, muito longe ainda. Tá? Então, o que eu vejo, no curto prazo, pelo menos, tá, até hoje, o meu convite para quem quiser assistir o programa Insights, eu tive a oportunidade de entrevistar o André Franco, do mercado Bitcoin, e ele fala com muita propriedade sobre esse mercado de criptomoedas. Tá, Felipe? Então, fica a dica aí para o pessoal poder assistir hoje, no final da tarde, né, a minha entrevista que eu fiz com ele. E a gente falou bastante sobre isso, né, sobre o mercado, sobre dados, sobre números estatísticos. Vale muito a pena para o pessoal poder pegar mais propriedade. Foi um papo bem legal. Mas, enfim, né, o que eu consigo enxergar, Felipe, é dentro de uma janela de otimismo de curto prazo, tá, seria uma força, assim, pudesse levar de volta o Bitcoin ali, quem sabe, a $27 mil. Tá? Eu não consigo enxergar nada acima disso. Tá? Eu acho que o mercado ele não tem força, ele não tem cenário, ele não tem contexto para conseguir ir acima desse patamar de preço e se manter acima desse patamar de preço. Tá? Então, acho que vai ter uma briga muito grande nessa região. Tá? Conforme vai passando o tempo e a cotação ela não avança para esse patamar, ela vai perdendo o momento, tá? O momento de alta vai passando e ela vai entrando novamente no momento de baixa. Um momento de baixa, tá? Uma sequência de queda nesses patamares, o Bitcoin volta, né, para a região de 15.500 pontos, que é lá o patamar de preço de novembro de 2020. Olha que interessante, né? Novembro de 2020. Tem muito espaço para continuar corrigindo. Os mercados têm muito espaço para continuar corrigindo. Se a gente for olhar, né, todos os setores voltados para a tecnologia, né, tem algumas empresas ainda que não voltaram para os patamares ainda ali do pré-pandemia. Tá? Então, sinal de que o mercado tem uma aposta mais otimista para essas empresas? Sim. Sinal que o mercado tem uma aposta mais otimista para essas empresas. Tudo bem. Né? Mas o mercado é mercado. Né? Só quem viveu já crises pesadas, né, e que o preço ficou muito tempo, né, perto das mínimas, que é muito diferente do que aconteceu em 2020. 2020, apesar de ter tido uma sequência de circuit breaks, né, a gente não teve a cotação, né, em patamares inferiores, né, de desvalorização, permanecendo por muito tempo. Ela voltou muito rápido. Então, as pessoas elas satisfizeram, né, satisfizeram a sua tese, dizendo que quando o mercado cai, você tem que comprar. Né? Então, se o mercado ficar mais tempo, né, em baixa, porque nós não tínhamos juros nos patamares que nós estamos chegando, né, e que provavelmente nós vamos chegar lá fora, a gente não tinha isso para ser uma opção para os investidores. Agora os investidores têm uma opção. E isso faz com que o fluxo de dinheiro ele se comporte diferente. E esse fluxo de dinheiro se comportando diferente, né, não deixa, né, as cotações em patamares mais elevados. Tá? Então, vale essa reflexão. Boa, Guga. Vale a reflexão. É isso, então. Muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Estamos de volta amanhã e só reforçando, Guga, hoje tem Insights aqui na BMC a partir
das 18 horas, logo depois do Top News, com Guga Almeida. Boa segunda, boa semana, bons negócios, Guga. Valeu, Felipe. Valeu, pessoal. Bons negócios a todos nós. Tchau, tchau. Valeu, abraço. Falei aqui com o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, todas as manhãs aqui com a gente, conversando, mostrando as perspectivas do mercado. E aí a provocação é a seguinte, deixa aqui no comentário qual que é o gatilho que você vê para a Bolsa chegar nos 150 mil pontos. O que está faltando aí acontecer? Qual o cenário, qual o gatilho, qual o trigger aí que precisa acontecer para a Bolsa chegar nos 150 mil pontos? Escreve aqui, depois eu mando para o Guga Almeida, que também está acompanhando, obviamente, aqui pelo chat. E você que está acompanhando aqui o nosso Morning News no YouTube, no nosso portal ou no Profit da Nelogica, você já segue as nossas redes sociais? Já somos quase 35 mil seguidores no Instagram e a equipe sempre coloca conteúdos muito importantes para você, investidor, que quer ficar muito bem informado. Então vai lá no nosso Instagram, @BMC.news, e siga a gente para ficar sempre muito bem informado. Bom, agora são 9 horas e 32 minutos, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com notícia de começo de temporada de balanço dos bancos. As projeções, as perspectivas, fica com a gente daqui a pouquinho depois do intervalo. BMC News, informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. A economia digital está mais próxima do que você imagina. O aumento da conectividade, tecnologia, blockchain e moedas digitais vieram para ficar. Por isso, investimentos nestes setores não param de crescer. Afinal, o que são criptomoedas? Como investir? E quais os riscos e oportunidades que elas apresentam? As suas respostas estão no BMC Day, Criptogames e Blockchain. No dia 2 de agosto, aprenda como surfar nos movimentos do mercado com quem investe na prática todos os dias. Um evento ao vivo e gratuito para investidores iniciantes ou profissionais que queiram saber mais como surfar nas oportunidades do universo digital. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse bmcnews.com.br/bmc-day. Seja bem-vindo de volta, 9 horas 35 minutos, aqui o Morning News, os principais destaques, as principais notícias para você ficar muito bem informado no comecinho do seu dia e fazer os melhores negócios.
Nessa semana começam a ser divulgados os resultados dos bancos aqui no Brasil. O Santander abre a temporada na próxima quinta-feira, deve trazer um lucro 6% menor do que o registrado no segundo trimestre do ano passado. As provisões contra a inadimplência devem pesar sobre os resultados dos bancos. Juros elevados, inflação para cima também aumentaram o endividamento das famílias. E isso, claro, vai pesar nos resultados dos grandes bancos. Nas próximas semanas vão ser divulgados os resultados de Bradesco, Itaú, BTG e também do Banco do Brasil. Vamos trazer aqui o gráfico dos bancos. Esse aqui é o fechamento da última sexta-feira dos grandes bancos. Santander liderando ali as perdas, né? Olha só, 3,38 Sambi3, as ações ordinárias, as ações preferenciais com 2,70 e as units, né? Que é uma cesta, né? Com as duas opções de ações aqui, tanto as ordinárias quanto as preferenciais. As units do Santander caíram 2,72. Itaú caiu 1,06. Bradesco caiu 1,27. A Itaúsa, holding que controla também o Itaú, que tem um pouquinho de Itaú ali no meio, caiu 1,05. Banco do Brasil caiu 0,69. Um cenário bastante desafiador para os bancos. E aí vamos dar uma olhada na variação mensal agora, mês de julho, os bancos. Olha Santander, também liderando as quedas aqui, caindo 5,2%, né? 4,76, 4,44, mas olha só o Banco do Brasil, né? Banco do Brasil liderando as altas aqui no setor bancário, subindo 3,86% nesse mês aqui de julho. E só para a gente encerrar aqui, vamos ver a variação anual. Aí não tem para ninguém. Banco do Brasil subiu 26,16% ao longo agora de 2022, um resultado bastante expressivo e importante nesses primeiros 7 meses aí do ano do Banco do Brasil. O Itaú subiu 11%, aqui Santander já tem uma queda bastante expressiva também, 6,24%. Bradesco caindo 2,25% na ordinária, 0,94% na preferencial, trabalhando ali com certa, só uma oscilação, né? Não é uma queda tão importante assim, menos de 1% neste ano de 2022. E aí a gente vai ficar de olho nas repercussões, o que acontece com os bancos, o que acontece com o mercado ao longo dessa semana, que a gente vai ter bastante resultado, principalmente Santander abrindo a temporada de resultado dos bancos, né? Porque a gente já está com a temporada de balanços acontecendo aqui no Brasil. É isso, pessoal. Agora 9h38. Eu vou ficando por aqui no Morning News, mas daqui a pouquinho eu tô com a Paula Moraes no BMC News, trazendo os principais destaques, as principais informações para você nesta segunda-feira, 25 de julho. E o Morning News volta amanhã, a partir das 8h30 da manhã. Fica com a gente, um forte abraço. Tchau, tchau.